Certo, pessoal. Então, começando a aula de hoje, o que eu vou mostrar para vocês agora é a aplicação do NDVI direto no R. Antes da gente ir para o ambiente R, que no caso usaremos o RStudio, eu vou te mostrar os fundamentos que você vai precisar compreender para a aplicação do NDVI, tá bom? Então, a gente vai começar logo já direto aqui nessa parte de fundamentos. O que eu preciso saber em relação aos fundamentos? Tá. Dentro desse contexto de aplicação de índices de biomassa, como no caso do NDVI, eu destaco dois pontos essenciais para você, que é o sensoriamento remoto, né, e o NDVI propriamente dito. O que eu preciso entender de sensoriamento remoto nesse primeiro momento são as reflexões e absorção da radiação eletromagnética. Eu preciso entender qual radiação reflete e qual radiação absorve, em se tratando de vegetação. No caso, nós temos duas bandas, cada banda corresponde a uma imagem, que são as bandas do infravermelho próximo, que reflete, né, a vegetação reflete muito forte, e há todo um fundamento de comportamento espectral dos alvos por trás disso. Né, eu estou trazendo para vocês uma simplificação do processo. Né? Então, as vegetações, de modo geral, refletem esta banda e absorvem a banda do vermelho. Então, veja, em fundamentos de sensoriamento remoto, eu destaco para você que você possa, a partir de agora, pesquisar mais sobre comportamento espectral dos alvos. Tá? E entenda como esse processo de reflexão ocorre e como o processo de absorção ocorre nessa faixa de radiação. Esta faixa de radiação é interessante para a vegetação, porque daí ela faz a fotossíntese, né? Parte dessa vegetação, e também parte do azul, da banda do azul. Já a banda do infravermelho próximo, ela praticamente não utiliza, então é onde ela mais reflete, tá bom? Em se tratando de NDVI, para a gente ir lá para a nossa aplicação, eu destaco dois pontos principais. A primeira delas é com relação à equação. Veja, nessa parte de equação, aqueles fundamentos de reflexão de absorção têm uma relação direta, porque aqui na equação, o que a gente pode destacar aqui? Ó? Veja bem, o NDVI, que é o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada, ele usa duas bandas. Quais são essas bandas? Infravermelho próximo menos o vermelho, ou seja, a radiação refletida menos a radiação absorvida, dividido pelo infravermelho próximo mais o vermelho. E isso aqui a gente chama de razão de bandas, que é uma equação proposta lá na década de 70 pelo Rousseau, tá bom? Então, o que nós temos aqui, né, para destacar desse índice? Para que você vá para lá, veja os resultados que a gente vai gerar e já compreenda. Primeira coisa que eu tenho que entender aqui é o processo de interpretação dessa radiação. Eu tenho que entender que existe um intervalo, que esse intervalo vai de -1 a 1, mas que não necessariamente, quando está próximo de 1, trata-se, por exemplo, de uma floresta. Né? Este tipo de interpretação ainda ocorre, mas não faz sentido, porque a gente está falando de um parâmetro de biomassa, de vigor vegetativo. Tá bom? Então perceba, por exemplo, que nos intervalos de -1 a +1, isso não quer dizer, por exemplo, que aqui no +1 vai ser uma floresta. Né? Esta interpretação ela pode, porventura, estar inadequada, tá bom? Por quê? Olha só essa figura aqui, olha como é fácil. O NDVI alto, né, quer dizer que a gente tem alto vigor vegetativo. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Quando a gente fala de biomassa, a gente está falando de vigor vegetativo, ou seja, não necessariamente é uma floresta para ter um vigor vegetativo. Você pode pensar agora, por exemplo, num plantio de soja, plantio de milho, onde o vigor vegetativo está muito forte e certamente o NDVI vai dar alto nessas regiões. Tá? Então veja que não necessariamente simboliza florestas. Eu trouxe até um exemplo, deixa eu te mostrar aqui. Está vendo aqui? Nesse exemplo você percebe que existem regiões vermelhas, onde o NDVI é baixo,
e regiões verde escuras, onde o NDVI é alto. Agora eu quero que você perceba que existem aqui umas linhas, como se fossem corredores de vegetação. Corredores, em geral, associados a APP, Área de Preservação Permanente de Rios. Aqui tudo bem, pode ser vegetação arbórea, mas logo depois, aqui em cima, veja que aqui há todo um parâmetro, né, que a gente comenta no sensoriamento remoto, que é o parâmetro geométrico. Então aqui pode ser o plantio de uma espécie arbórea ou não, né? Então aqui o vigor vegetativo é tão forte, a vegetação está tão proeminente, né, em termos de vigor, que ela se assemelha à mesma resposta. Então veja só, a sua interpretação a partir de agora é justamente se o vigor vegetativo é alto ou não, né? A partir disso, a gente consegue aí, entre aspas, classificar uma área. Entre aspas, tá? Esse não é um método de classificação, mas ele dá um bom diagnóstico das variações de uso nessa cobertura aí de vegetação, né? Onde tem e onde não tem vegetação, tá bom? Então, esses parâmetros aqui são essenciais para que você compreenda aonde você está pisando, né? O que você vai gerar comigo agora lá no R. Aqui no R, deixa eu te mostrar algumas configurações bem legais. A primeira delas é usar esse ícone aqui, né? O que esse ícone, que eu não sei se você está conseguindo perceber daí, mas, por exemplo, aqui a gente está mostrando que esse hashtag ou jogo da velha que a gente usa aqui dentro do software de programação, nós estamos usando o RStudio. E aqui é para... o que eu faço? Quando eu ponho esse jogo da velha, eu estou querendo dizer que eu vou escrever um texto que não tem função. Ele é só um texto. Então isso é muito legal. Eu recomendo que você use a partir de hoje, tá? Então nós vamos calcular o NDVI a partir de imagens do Landsat 8 e vamos usar nesta aula apenas dois patches. Por quê? Porque eu quero gerar o NDVI e levar esse NDVI lá para um ambiente SIG, por exemplo, um QGIS. Tá bom? Então, os dois patches que nós vamos usar são esses dois aqui, ó, o raster e o RGDAO. Bruno, eu não sei instalar o RGDAO. Como é que eu faço? Nem o raster. Como é que eu faço a instalação desses programas? Tem um jeito muito simples, que eu vim aqui em Patches, Install, e você digita. Olha o que vai acontecer. Raster. Percebe que ele já acha? Então você clica aqui e instala. Deixa o processo rodar até finalizar. Tá bom? Feito isso, você faz a instalação do RGDAO do mesmo jeito e segue os passos junto comigo. Ok? Feito isso, feita a instalação, o que nós vamos fazer? Nós vamos carregar esses dois pacotes. Tá? Então eu venho no Ctrl Enter, no RStudio, e vejo que eles já carregaram. Tá vendo? Se for a primeira vez que você está carregando, pode aparecer um texto, né? Deixa eu te mostrar. Pode aparecer textos assim, ó, em vermelho, aqui. Não quer dizer que tem erro nenhum, não. O que você vai fazer? Você vai executar ele de novo, tá? Então, você marca ele, executa um por um, ou você pode fazer isso aqui, ó, e dar o Ctrl Enter de novo. Ó. Percebe que ele carregou? Tá certo? Então, isso não mostra nenhum tipo de erro. Toda vez que ele aparecer exatamente o que está aqui embaixo no console, quer dizer que o aplicativo, né, no caso aqui o pacote, foi rodado com sucesso. Tá bom? Então, olha só. O que eu vou fazer aqui? Ó? Isso daqui é um nome. Eu estou chamando aí de região vermelha, né? A visível. Banda visível do vermelho. Eu posso trocar esse nome, mas eu não vou trocar agora. Esse nome aqui pode ser qualquer nome. Você pode chamar de banda do vermelho. O importante é atribuir a função, né? Isso aqui é um nome, mas isso aqui é a função. Então, você atribui a função, copia a pasta, eu vou te mostrar onde é que está a pasta. A pasta com as imagens está aqui, ó. Como é que eu acho isso? Você vai fazer o seguinte, para você achar a pasta onde está as imagens, você vai aqui, ó. Tá aqui, ó. Pasta com minhas imagens está aqui. Eu vou dar um Ctrl C, copiar, e venho aqui nessa região e colo. No caso, eu já fiz isso. E o que é isso aqui? Isso aqui é o nome da banda do vermelho. Onde é que está isso? Está bem aqui, ó. Esta aqui é a banda do vermelho. Copio, né? E colo bem aqui.
Quando eu colar isso aqui, eu tenho que ter muita atenção para ver se aparece o ponto .tif. Se não aparecer, você escreve ponto .tif, que é o formato da imagem. TIFF maiúsculo, tá bom? Está entre aspas. Perfeito? Então, feito isso, o que eu vou fazer agora? Já acabei de direcionar a pasta, Ctrl Enter. Vou visualizar essa imagem. Aliás, vou ver os parâmetros dela, né? Eu não estou dando um plot aqui, porque eu não quero ver ainda essa imagem. Certo? Então, percebe que carregou direitinho. Isso aqui mostra que você setou, né? Como a gente fala. Setou é direcionar uma imagem. Você setou ela correta. Perceba o seguinte, toda vez que você adicionar isso aqui, dá um Ctrl C, muita atenção a essas barras. Elas estão inclinadas para a direita, porque eu coloquei. E você também deve colocar aí no seu R. Tá? Quando você põe de início, elas vêm viradas para a esquerda. Então eu tive que trocar isso daí, tá bom? Então vamos lá, eu fiz o mesmo procedimento para outra, vocês vão ver aqui que é a mesma pasta, tá certo? E aqui é a banda do infravermelho próximo e a banda do vermelho. Legal. Agora eu vou dar o Ctrl Enter. Olha só. Tá aqui, ó, todos os parâmetros, incluindo a resolução radiométrica desse sensor. Feito isso, eles vêm para cá, para essa lateral, onde mostra os arquivos gerados. Tá? E dentro desses arquivos gerados, eu vou agora fazer um clipe de raster. Mas antes de eu fazer esse clipe, o que eu vou fazer? Aqui eu estou plotando. Plotando, eu vou colocar aqui para vocês verem. Plotar shape. SHP. Plotar, eu quero visualizar o shape. Então, aonde é que está o meu shape? Ele está bem aqui, ó, dentro dessa pasta. Está aqui, ó. Posso mostrar para vocês. Está aqui, esse aqui, o meu shape. Está aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Copio a pasta, o endereço da pasta, bem aqui. Copy, copiar e colar, bem aqui. Feito isso, ponho o nome do arquivo do shape e escrevo .shp, tá bom? Então, vamos lá. Feito isso, lembrando que esta aqui é a função. Então, veja que a função aqui, ela pede para a gente colocar apenas uma simbologia aqui que você deve colocar, diferente dessa daqui, ó, tá bom? Que é a apóstrofe, tá? Então, vamos lá. Vou dar aqui o Ctrl Enter. Ó, criou o arquivo, na verdade ele criou aqui dentro do R, né? O arquivo já existe. Plot, quero ver. Só que eu não quero ver só esse quadrado não, eu coloquei mais essa função aqui para a gente ver essas dimensões. Essas barras aqui estão arbitrárias, tá? Não estão em formato de coordenadas, porque a gente não configurou, tá bom? Então, agora, olha só como é simples. Eu vou aplicar o NDVI usando esta banda do infravermelho próximo e essa. Aonde é que estão essas bandas? Elas estão bem aqui, ó. Eu gerei uma, Visible Red e Visible infravermelho próximo, tá? Então elas estão aqui, ó. Infravermelho próximo menos vermelho, dividido por infravermelho próximo mais vermelho. Eu vou gerar agora. Lembrando que eu estou gerando para toda a imagem. Gerei. Agora eu vou plotar, que eu quero ver. Olha aqui, ó. Essa aqui é uma região aqui do Marajó, no estado do Pará. Então você vai ver que os limites de -1 a 1 são possíveis aqui dentro dessa região. O que não quer dizer que você deve mexer nesse parâmetro aí na tua área, não. Por quê? Porque a tua área ela vai mostrar exatamente o que tem, que não necessariamente vai ter esses intervalos aqui, tá? Como é que eu faço essa verificação, né? Geralmente, trabalhar já há muitos anos nessa área, né? Inclusive na correção de artigos científicos, o que eu faço? Eu vejo geralmente que a área é muito pequena e vem com esses dois intervalos. E isso é um pouco improvável, né? Você percebe que nesta dimensão a gente consegue esses extremos, mas em áreas menores a gente não é tão frequente encontrar esses dois extremos do NDVI, não, tá bom? Então, agora eu estou te mostrando o NDVI completo. O que eu vou fazer agora? Eu vou clipar esse NDVI, né, quando eles estiverem no mesmo sistema, ou seja, o shape que eu adicionei e a imagem estão no mesmo sistema,
você pode fazer esse ajuste aqui, ó, que eu vou agora usar essa função chamada função crop, né? Função crop para a gente recortar. Deixa eu recortar aqui para te mostrar. Percebe que ainda não apareceu porque eu não executei o plot. O plot agora é este aqui, ó, o NDVI clipado, né? Eu poderia escrever crop, NDVI crop. E aqui a gente vai usar essa função para determinar aí um padrão de cores. Existem vários padrões de cores. No caso, você pode testar essa, mas pode verificar outros padrões também, consultando essa função dentro do R, tá? Que aí te mostra tudinho. Este aqui é o nome que eu quero que apareça em cima. E olha só como é fácil. Ctrl Enter. Pronto. Olha o nome que eu te falei. Essa barra aqui não está parametrizada, ou seja, as coordenadas aqui não estão devidamente colocadas. Eu não segui aqui um parâmetro de coordenadas para inserir isso daí, tá? Como eu disse, o propósito aqui é te mostrar que é fácil para você levar lá para o SIG, tá? Olha só, esta área aqui tem mais de 1000 hectares. E veja o intervalo que ela conseguiu. Ela conseguiu esse intervalo. E o máximo aqui foi 0,5 de vigor vegetativo. E agora, para finalizar, como eu disse para vocês, é muito fácil. Salvem o arquivo usando esta função. É uma função que vai salvar com este nome. Esse nome aqui pode ser qualquer nome, tá? Isso daqui é o formato da imagem. Aqui é para a gente ter os nossos parâmetros mantidos aqui, ó, com esses intervalos, 0 ponto alguma coisa, então a gente deixa este parâmetro e confirma esses dados todos. Pronto. Vou aqui, Ctrl Enter, a função foi executada corretamente e este arquivo já foi salvo dentro da nossa pasta, tá? No caso aqui eu vou trocar esse nome e vou colocar um 3, por exemplo, que eu quero ver. Talvez eu já tenha feito antes. Deixa eu verificar aqui. Pronto. Agora eu vou lá e verifico e vejo que tem um NDVI3 aqui, ó. Ou seja, este arquivo ele já pode ser adicionado lá dentro do SIG, tá? Vamos lá para dentro do SIG. Dentro do QGIS, eu posso vir aqui nessa função, abrir essa imagem, e o que que nós vamos fazer? Geosig, NDVI, vou abrir esta imagem aqui, ó. Adicionar, close. E agora eu percebo que tem exatamente os intervalos. Lembra que a gente padronizou? Formato de saída, ó, menos 0,1 e até 0,5. Então esses intervalos estão aqui. Aí você pode vir aqui, propriedades, simbologias, você pode categorizar essas simbologias e aí sim ter um padrão de cores aqui dentro, tá? Mas isso aqui a gente não vai fazer isso aqui porque existem outros vídeos para a gente executar esse processamento, tá bom? Então, o NDVI é isso, é bem simples e eu recomendo que você pratique junto comigo, tá? Te vejo no próximo vídeo.